pessoal, então para a gente continuar essa aula sobre aprendizado de máquina supervisionado, nós vamos começar a entender o que as funções de aprendizado de máquinas fazem. E para isso a gente vai pegar um primeiro exemplo que é muito simples, que é o exemplo da regressão. Então imagine que eu tenho uma nuvem de pontos medidas no meu campo, pode ser, por exemplo, não sei, comprimento e perda de carga, alguma coisa assim, para vários tubos, poderia ter alguma coisa nesse sentido. E eu quero fazer uma regressão disso, quero achar uma função que bem represente essa distribuição. Então, eu posso pensar em diversas funções. A minha f de x pode ser o que eu quiser. Poderia ser uma reta, por exemplo. Então, teria essa reta vermelha. Mas poderia ser outras retas, né? Tem uma infinidade de pontos. Poderia ter outra reta que bem represente esse sistema, ou inclusive com outras inclinações, né? Alguma coisa assim. Qual reta é a melhor? Essa é a pergunta que a gente quer responder pensando na regressão. Qual é a f de x melhor representa esses dados? Inclusive, poderia não ser uma reta, poderia ser outra função. Eu estou dando o exemplo da reta para a gente fazer, matematicamente é mais fácil a gente trabalhar aqui ponto a ponto. Então, a pergunta que a gente quer responder é: qual função f de x melhor representa meus dados? Para quê? Para que eu possa vir aqui em algum momento, para um x desconhecido, achar o valor de y. A ideia é sempre essa, né? Eu faço essa regressão para que, para valores de x desconhecidos, eu possa saber o que está acontecendo. Lembrando que, no caso das redes neurais, né, a gente sempre trabalha com interpolação. Basicamente, o que eu quero dizer com interpolação é o seguinte: nós nunca vamos trabalhar fora do campo de medição, tá? Então, eu consigo prever muito bem tudo o que acontece nessa região que eu estou tracejando. Fora dessa região, a região de generalização, eu não consigo prever, tá? Então, essa é a região que a gente chama de região de interpolação, porque a gente tem dados dela, e aqui fora tudo é a região de generalização. Nessa região de generalização, a gente não consegue saber muito bem o que acontece. Por quê? Porque é aquela ideia do aprendizado por inferência, né? É aprendizado indutivo, perdão. O aprendizado indutivo ele serve para fazer interpolação, ele serve para entender o que está acontecendo dentro do espaço amostral, não serve para generalização. Então vamos seguir esse exemplo aqui. Obviamente, para a gente achar a melhor f de x, achar a melhor reta que representa essa nuvem de pontos, a gente sabe que a função f de x é igual a x mais b, né? E a melhor reta vai ser aquela que representa menos erro. Mas como é que eu posso calcular o erro? O que é esse erro? Vamos supor que eu tenho aqui a minha f de x igual a y chapéu, ou seja, o valor calculado do y. Para um valor de x, eu calculo um valor de y. O valor de x, eu calculo um valor de y. O erro pode ser entendido como a distância real do ponto até a reta. Então, eu tenho um valor de y real e tenho um valor de y estimado pela minha reta, que é o y chapéu. Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que o erro E vai ser igual a y real menos y chapéu. É a diferença entre os dois valores de y, né? Ou, se eu já quero colocar isso aqui em termos da minha função, E é igual a y menos a minha f de x. Sabendo a minha f de x, E é igual a y menos a x menos b. Pensando que estou fazendo aqui uma aproximação linear, né?
um mapeamento linear desse espaço. Qual que é o problema de usar essa abordagem de erro? Vejam só, para esse caso exemplificado em azul, nós temos erro positivo, y é maior que y chapéu. Se a gente vai aqui para baixo, nós vamos ter erros negativos. Olha só, nesse caso aqui, y medido em campo, ele é menor do que o meu y chapéu. Então tem um erro negativo. Aqui embaixo negativo, aqui em cima positivo. O que acontece? Normalmente a gente está interessado em saber o erro global. Eu posso dizer que o erro global, ou seja, o erro total dessa minha aproximação, vamos chamar aqui de E maiúsculo, é igual à somatória do primeiro ponto até o número de pontos n que eu tiver no meu sistema, na minha nuvem de amostral, de y menos a xi menos b. Sendo que o x é esse valor referente aqui ao ponto calculado, né? Esse é o valor de x. Então, x1, x2 e por aí vai. Vejam só, dessa forma com que eu calculei o erro, eu estou fazendo uma soma direta de erros. Então, eu tenho erros positivos que vão anulando erros negativos. No final das contas, eu posso chegar num valor de E baixo, porque é uma soma de valores positivos e negativos, e ainda assim, de E baixo, e ainda assim ter uma regressão ruim. O que é um paradoxo, porque a ideia era trabalhar, minimizar esse valor de erro, né? E chegar num valor bom de regressão. Mas isso acontece porque a gente está somando erros positivos com erros negativos. Como que a gente poderia evitar esse problema? Uma opção que a gente poderia pensar é o seguinte: então eu não vou usar o valor normal, eu vou fazer o módulo, né? Então eu posso fazer, olha, Ezinho é igual ao módulo de y menos ax menos b. Ou Ezão igual somatória de I igual a 1 até n do módulo de y menos ax menos b, né? Poderia pensar no módulo. Qual que é o problema do módulo? O módulo é uma função não derivável, né? Por quê? O módulo, pensando na função módulo de x, você tem isso aqui, né? Opa, desculpa. Pensando na função módulo de x, você tem esse bico aqui. Nesse ponto aqui, a função não é derivável. Então, a aplicação de qualquer outra ferramenta do cálculo não serviria. Uma outra opção para acabar com esse problema do positivo e negativo é usar o quadrático. Falar que, olha, E é igual a y menos ax menos b ao quadrado. Ou Ezão é igual a somatória I igual a 1 até n de y menos ax menos b ao quadrado. Essa abordagem ao quadrado é muito utilizada. Por quê? Por dois motivos. A primeira é que ela elimina o problema da soma de erros positivos e negativos. Então, ela acaba com aquela falsa impressão de bom resultado, quando a gente não tem. Ela significa que erros pequenos são realmente bons. E ela é uma função convexa. Isso a gente vai ver na próxima aula, mas uma função convexa, ela tem tendências de otimização muito boas, né? A chance da gente achar ótimos para ela é muito bom. Então, a gente usa normalmente o erro quadrático. Tá? Muitos lugares a gente vai ver erro quadrático médio. Muitos lugares a gente vai ver erro quadrático médio, quando a gente divide isso aqui pelo número de amostras. Aqui, por enquanto, a gente vai trabalhar só com erro quadrático, ok? E aí a gente entra
na ideia dos mínimos quadrados, né? Imagina essa nuvem de pontos, eu tenho a minha f de x igual a x mais b. Como determinar esses parâmetros a e b de tal forma que seja a melhor reta possível, né? Obviamente, a reta é determinada pelo parâmetro a e b. Então, como determinar esses valores de a e b, pensando que eu tenho essa nuvem de pontos, de tal forma que eu tenha a melhor reta possível? A gente vai pensar, usar o conceito de cálculo. Se eu quero o menor erro possível, eu posso dizer que eu quero minimizar a minha função erro. Minimizar a função erro em termos de a, ou seja, eu vou falar que a derivada parcial do erro em relação a tem que ser igual a zero, e a derivada do erro em relação a b tem que ser igual a zero. Lembrando que o erro é a somatória de i igual a 1 até n de y menos ax menos b. Y axi. Por que eu faço essa derivada igual a zero? Isso aqui é aquele conceito de cálculo, de mínimo, né? Achar pontos de mínimo de uma função. A gente deriva ela em relação à variável que eu quero e igual a zero. Como eu quero achar a e b, eu derivo em relação a e derivo em relação a b. Fazendo a derivada dessa equação em relação a vamos ver o que acontece. Ao quadrado, né? Perdão aqui. Derivada disso aqui em relação a gente pode aplicar a regra da cadeia, né? Deriva a derivada do que está fora, então a somatória de y menos ax menos b, vezes a derivada do que está dentro, em relação a. Sobrou só o x, né? Eu tenho, porque aqui dentro y não depende de a, vai ser a derivada zero. Ax derivando em relação a fica só x, e b não depende de a, vai ser só zero, né? E fazer a mesma coisa com b. Então, eu derivo o que está fora, então vai ser duas vezes a somatória de y mais, menos ax menos b, vezes a derivada que está dentro. Como aqui só tem o b, que depende dele mesmo, vai ser vezes 1. Expandindo isso aqui, ó, o que eu tenho? Esse 2 eu já posso cortar, né? Por conta do zero aqui também. Sobra então somatória de y menos, somatória de y vezes x, menos somatória de ax ao quadrado, menos somatória de bx igual a zero. E aqui eu tenho somatória de y menos somatória de ax menos somatória de b igual a zero. Então, eu posso escrever esse problema. Veja, o que eu quero encontrar é A e B, né? Como aqui eu estou fazendo esse produto, eu posso tirar eles do meu somatório. Posso escrever assim, ó, que A somatório de x ao quadrado mais B somatório de x é igual a somatório de xy. E aqui embaixo eu posso escrever que A somatório de x mais n vezes b, porque vejam só, eu estou somando b n vezes, né? Então, n vezes b igual a somatória de y, tá? Aqui a gente pode pensar o seguinte, eu tirei o b dessa somatória, fica somatório de 1 n vezes. Então, eu vou ter 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes isso aqui é igual a n, né? Então, a gente tem essas duas equações. Tenho duas equações, tenho duas incógnitas. Posso resolver esse sistema. Então, eu tenho aqui, olha, poderia escrever de forma de sistema linear essas duas equações. A primeira, somatória de x ao quadrado, somatória de x, n, que multiplica a e b, tem que ser igual somatória, deixa eu fazer isso direito, somatória de x
y somatória de y. A hora que eu resolvo esse sistema aqui, eu tenho os valores A estrela e B estrela que minimizam o erro. Normalmente a gente representa esses parâmetros aqui por o vetor θ. Então eu tenho o vetor θ estrela, que é o vetor de parâmetros da minha função de regressão, ou seja, no meu caso, uma função linear, eu tenho A e B, então θ é igual a estrela, B estrela, sendo que E de θ estrela é o mínimo, leva ao erro mínimo, né? A gente usar essa função de regressão, no meu caso aqui usei uma função linear, mas a função o método dos mínimos quadrados pode ser aplicada para qualquer função, desde que E seja derivável. Então aqui tem duas implicações, né? A primeira é que a minha função erro precisa ser derivável, então usar aquela função módulo não seria conveniente, porque ela não é derivável em todo intervalo. E tem a segunda implicação é que f de x também tem que ser derivável. Derivável. Por quê? Vejam só, quando eu faço essa derivada de E em relação a A, derivada de E em relação a B, o que eu estou fazendo aqui é derivar o erro e depois derivar a f de x. Então, f de x, essa aqui é a minha f de x. Ó. F de x também precisa ser derivada. Essas duas implicações são muito importantes para a gente aplicar o método dos mínimos quadrados. E por que eu estou falando isso? Porque o que a gente vai fazer dentro das redes neurais não está muito longe do que regressões normais. A gente tem dados de entrada, tem dados de saída, x e y medidos. Nós vamos tentar ajustar uma função que muito bem represente aqueles dados. Professor, então por que a gente faz isso e não faz mínimos quadrados? Porque nós vamos ver o seguinte: as redes neurais, ou os métodos de aprendizagem de máquinas, usam certos truques para fazer combinação de várias funções, de tal modo que eu não tenho só uma única função representando meus dados, mas eu tenho um conjunto de funções regredidas que tiveram seus parâmetros ajustados para representar os meus dados. Então é isso que nós vamos ver a partir do próximo vídeo, tá bem? Então até lá!